Regressamos à análise aqui em estúdios. José Manuel Anes, sabemos que esta foi a primeira vez que Donald Trump foi este evento, que já acontece há muitos anos nos Estados Unidos, um jantar dos correspondentes da Casa Branca. Este ano, Donald Trump abriu uma exceção. Portanto, aqui há a indicação de que o suspeito saberia em concreto que Trump estaria presente. Curiosamente, o Donald Trump disse que ia fazer um discurso bem-humorado, para estar de acordo com digamos, a diversidade de assistentes, democratas, progressistas, republicanos, conservadores, tudo como ele disse. E a verdade é que, sem dúvida, que o suspeito saberia que o Donald Trump foi anunciado, e o que é espantoso é que, de facto, os serviços secretos fazem bem o seu papel, proteção e extração das personalidades. Mas antes disso é inacreditável. Entrou para ali tranquilamente, começou a correr. Isto é absolutamente inadmissível. E normalmente isto pode acontecer quando há diversas forças ali em competição. A competição não digo, mas em coexistência. Em que uma não se pode sobrepor à outra, mas há uma força em concreto que tem maior relevância neste tipo de eventos. É preciso saber quem é que manda ali. E isso é fundamental definir. Serviços secretos, estava o FBI, estava a polícia de Washington, estava a segurança do hotel. Quem é que mandou naquilo tudo? E ainda por cima é digamos, uma segurança muito fraquinha. Qualquer pessoa com o bilhete entrava, não é? Isto é inacreditável. Portanto, vai haver, de facto, uma revisão da matéria e vão ser tiradas consequências daí. Porque é absolutamente inacreditável que isto tenha acontecido. Que tipo de consequências é que podem ser retiradas ou que alterações é que podemos vislumbrar na sequência deste ataque, tendo em conta que o Presidente dos Estados Unidos e os elementos mais importantes do seu governo estavam todos no mesmo local? Anabela, é evidente que este é um ataque, e o professor disse bem, que teve as circunstâncias de ser num hotel. O hotel é mais difícil de preservar a sua segurança do que se fosse uma instalação já devidamente planeada, mas uma instalação institucional, governamental, enfim, com as medidas de segurança. O hotel é sempre mais difícil pela sua especificidade, porque tem vários andares, porque é grande, porque é difícil de gerir, porque tem muita gente que não pertence ao evento. Este jovem de 31 anos terá dormido no hotel, portanto tudo isso dificulta. Depois houve problemas, apesar de haver a resposta rápida, houve problemas na segurança. Nós vimos que o secretário da Saúde, Kennedy, a esposa ficou para trás, houve outras pessoas também que não foram protegidas. Enfim, o Donald Trump terá sido bem protegido, a sua esposa também e o outro staff. Mas isto vai trazer averiguações, naturalmente, poderá trazer implicações. Nós sabemos que Donald Trump não precisa muito para admitir pessoas. Nós, ao longo destas 2 semanas, vimos admissão em várias áreas, desde as Forças Armadas até às áreas de justiça, enfim, áreas de segurança, de imigração. E, portanto, Donald Trump, por uma questão de confiança ou falta de confiança, melhor dito... Há cabeças que podem rolar depois podem rolar. Se ele, porventura, perceber, ou no seu entendimento, estamos agora longe de ter essa percepção, que houve aqui falhas, ele pode aproveitar este momento para fazer rolar cabeças nestas várias áreas da segurança e levar os seus intentos, enfim, colocar pessoas que ele pretenda. E aqui tem uma grande oportunidade, porque houve algumas... Já nos apercebemos pelos vídeos, há pouco vimos, que mesmo no meio da confusão, e é aí que às vezes se vê, afinal não estava previsto, porque a fase inicial é mais fácil, tudo isso é prever quando nada acontece. Quando acontece e há confusão, é que a gente se pode aperceber que afinal não haviam coisas devidamente planeadas e que falharam. E portanto aqui, como houve esta agitação, e nós percebemos as pessoas de um lado para o outro, e portanto falhou alguma coisa, desde a entrada, desde a identificação, desde esta sistematização de pessoas que poderiam ou não entrar, até depois ao desenvolvimento das cenas no interior que vimos, com a senhora a ficar para trás, enfim, o J.D. Vance, eu não vi nenhuma imagem nem do secretário de Estado. Surge o J.D. Vance, que foi um dos primeiros a ser retirado daquela mesa, e também Marco Rubio também surgem nestas imagens.
temos vindo a recuperar, mas aquilo que sustenta estas imagens é que, de facto, Donald Trump foi um dos últimos a ser retirado pela segurança. E isso também dificulta esta nossa percepção, ou seja, ele esteve ali um tempo a olhar para o lado, já falámos com a ideia de não saber o que se estava a passar, são segundos. Não é a primeira reação que se deve ter, pelo menos... Sim, ele ficou assim atónito e a olhar, portanto aquilo demorou uns segundos. Os segundos equivalem a ouro, transformam-se quase em horas e minutos, porque é numa situação dramática. Na altura ele não sabia o que estava a acontecer e, portanto, a reação... Enfim, as forças de segurança vieram logo e atuaram, mas... não estamos perto da perfeição, isso não, portanto, não estamos perto da perfeição. Falhou aqui bastantes coisas, eu julgo que Donald Trump, e não só o seu staff ligado à área da segurança, vai ter que agir. E tão depressa, eu julgo que não vai... Este tipo de eventos vão ser muito acautelados nos Estados Unidos, especialmente na área de Donald Trump, para precaver e prever situações, enfim, do género destas, que são absolutamente de violência e que têm que ser eliminadas. O Donald Trump disse uma coisa: o chefe da polícia de Washington está a chegar. Até um acontecimento tão importante não estava ali presente. É estranho, não é? Não sei se isso foi uma simpatia ou se foi já uma pré-crítica ao papel do chefe da polícia de Washington. Mas alguém tinha que estar a comandar esta operação. Muitas forças de segurança, mas quem é que mandava naquilo? Claro. Esse é que é a questão. Apesar de agora terem vindo a público a dar os parabéns às autoridades que estavam, de facto, neste evento e que agiram em conformidade e que conseguiram evitar o pior. Ainda assim, é imprescindível continuarmos a falar de segurança ou falta dela, tendo em conta que continuamos a ler relatos de outros jornalistas de outros países. Agora, um outro jornalista britânico que também estava neste evento refere que ninguém lhe pediu a sua identidade, além de atestar que também entrou apenas com um bilhete que não estava personalizado, tinha apenas o nome do evento e o número da mesa. A questão de não se pedir a identidade é gravíssimo. É uma falha de segurança enorme, não é? Porque o bilhete pode vir de qualquer maneira, não é? E é preciso saber quem é. E isso começou por aí a grande falha de segurança, demasiados serviços policiais e de informações e quem manda, e depois bastava o bilhete a ser apresentado e já podia entrar à vontade. Isso é uma coisa inacreditável. Isso parece uma coisa de crianças, não é? Não faz sentido nenhum num país como a América e com a presença do presidente americano. Isso é inacreditável. Portanto, vai haver investigação e esta situação... Mas acredita que também podem rolar cabeças, tendo em conta aquilo que aconteceu? Donald Trump poderá exigir que haja demissões porque a sua segurança não foi Donald Trump assegurada. É um especialista em fazer rolar cabeças. Já vimos vários generais do Pentágono e almirantes foram à vida, o secretário da Marinha foi agora embora e, portanto, digamos, os saneamentos que o Donald Trump provoca, particularmente no meio militar, são vulgares. Agora vai ser, a nível da segurança, claramente vai haver um colar de cabeças, sem dúvida nenhuma. Coronel Eduardo Caetano de Sousa, relativamente aqui a este suspeito, vai ser amanhã presente a tribunal, já aqui há várias acusações, parece que está a colaborar com as autoridades, fez aqui uma primeira confissão, disse que queria eliminar elementos do governo norte-americano. Não sabemos com exatidão quem era o alvo ou os alvos deste atirador, mas é expectável que também nas próximas horas possamos conhecer também outros elementos muito importantes nesta investigação. Tendo em conta aquilo que sabemos neste momento, este suspeito, como dizem as autoridades, terá agido sozinho, mas aqui a questão pode-se colocar é se ninguém, durante o percurso deste homem, na sua vida, terá notado alguma alteração ou uma intenção clara deste tipo de ataque. Não, é verdade. É difícil. Se olharmos para os acontecimentos mais recentes e anteriores, porque esta é a terceira tentativa, a segunda tentativa, ou mesmo a morte de Charlie Kirk, que também... Se eu lhe perguntar, Anabela Sargento, como é que se chamam os propulsores, os indivíduos que fizeram...
Isto depois perde-se no tempo, a gente deixa de se interessar muito, ou seja, eles realmente tiveram um ato deslocado, procuraram e fizeram, ou culminaram com o assassino de Charlie Kirk, ou tentaram matar o próprio presidente Donald Trump. Eles serão julgados, serão investigados, mas depois perde-se no tempo. O discurso político vai esquecer estes nomes, enfim, ficarão na história com este ato deslocado. É difícil de haver um rastreamento destas atividades de tanta gente, até porque os Estados Unidos têm muitas ações violentas, têm muita gente sob o rastreamento daquilo que possa acontecer. O ideal era que houvesse esta percepção, mas em termos, e o professor saberá melhor do que eu, em termos desta perspectiva policial, de seguimento de um conjunto vasto de pessoas, olhar para o que eles fazem, o que é as suas ideias, o que é a sua intenção e depois o que vai acontecer, vai uma grande distância. E, portanto, tudo isso é muito difícil. Agora, nós teremos que perceber se este indivíduo teve semanas de alucinação e que iriam contribuir para isto, se é uma coisa absolutamente premeditada, que ele já há semanas, há meses ou há anos premeditava ter esta ação, ou se foi um objetivo que lhe surgiu por um motivo qualquer. E, portanto, tudo isso é diferente na análise, tudo isso pesa e, portanto, não é impossível de ser evitado, devia ser evitado, mas eu percebo que é muito difícil, mesmo às polícias, fazerem este rastreamento e esta análise. Vai ser fundamental ver a questão do computador, o telemóvel, mensagens que tenha, publicações que tenha, isso é fundamental, que é para ver se ele tinha contactos com algum grupo ou se tinha manifestado a ideia de fazer uma ação deste tipo. Era um lobo solitário? Exatamente. Ou não? Portanto, isso é fundamental. Isto rapidamente, ainda há pouco dava conta aqui de uma publicação de um amigo que terá jogado voleibol com este suspeito já há alguns anos e que descreve este atirador como um gênio, mas como alguém estável. Se bem que agora há de haver perícias mentais e psiquiátricas para perceber se de facto havia aqui algum distúrbio, mas pelo menos há aqui um detalhe, descrito como um gênio. Sem dúvida, é provável que seja, ele era um especialista. Daí ter também conseguido articular todo este ataque. Os génios normalmente são pessoas produtivas relativamente à sociedade, mas há aqueles génios um bocadinho maléficos e, devido à sua perturbação mental, que podem ser um perigo. Isso é um perigo público. De maneira que, se calhar, é o caso deste, e vamos ver o que é que se passa, mas creio que a parte ideológica é importante, mas a parte psiquiátrica não vai ser menos importante. José Manuel Lanes, Eduardo Caetano Sousa, muito obrigada aos dois. Obrigado.